pauta, parecer. Temos um parecer, escrito parecer número 086 de 2021, sobre alteração da Lei de Execução Penal, autora da indicação, doutora Márcia Diniz. Matéria, projeto de lei 22.13.21, altera a lei 7210, de 11 de 84, de execução penal, para estabelecer como condição necessária para a progressão ao regime aberto da concessão do benefício da saída temporária a aplicação do exame criminológico. Palavra-chave, lei de execução penal, progressão de regime. Relator, doutora Mariana de Assis, doutora Saulo de Carvalho, Comissão de Criminologia e Penal. Márcia vai fazer a leitura do parecer, Márcia, é isso? Isso, tá bom. Isso. Então, a indicante também fará a leitura do parecer das relatoras aprovado nas respectivas comissões. Márcia. Senhor presidente, boa noite a todos e a todas. É uma pena que hoje a Mariana Weigert e o Saulo de Carvalho não tenham podido estar aqui presentes. Os dois dão aula exatamente nesse horário, enfim, não puderam vir sustentar o parecer, seria muito mais elucidativo. Mas o parecer é fantástico. Eu fiz um resumo dele, ele é bastante complexo, bem grande, então fiz aqui um resumo, e ele começa contextualizando as perícias criminológicas na Reforma Penal de 1984, que instituiu a avaliação criminológica como parte da última fase da individualização da pena, que é uma espécie de individualização executiva, em que caberia aos técnicos do sistema carcerário classificar os condenados segundo os seus antecedentes e sua personalidade, com o intuito de determinar o programa ressocializador devido. Isso seria feito pela Comissão Técnica de Classificação, incumbida de acompanhar a execução penal para propor progressões e regressões de regime, enquanto o Centro de Observação Criminológica desempenharia uma função autônoma em local apartado da instituição carcerária e realizaria exames periciais para retratar o perfil do preso e dar suporte aos órgãos judiciais da execução, fornecendo elementos probatórios de auxílio às suas decisões. A nova parte geral do Código Penal de 84 impunha algumas funções ao Centro de Observação Criminológica, sobretudo a de apresentar no laudo criminológico prognósticos de não delinquência. Tratava-se de requisito subjetivo obrigatório para concessão do livramento condicional previsto no artigo 83, parágrafo único do Código Penal, dispositivo esse inspirado na reclamada defesa social e que tem por objetivo a prevenção geral. O exame pericial, entendido como idôneo para a prognose delitiva, seria o de cessação de periculosidade, ou seja, avaliação análoga àquela voltada à aplicação de medida de segurança. Então, o parecer começa falando exatamente sobre o exame criminológico do projeto de lei que nós estamos aqui hoje falando, oferecendo esse parecer, que é de autoria, projeto de lei 2213 de 2021, de autoria do deputado Alex Manente, Cidadania de São Paulo, e tem o intuito de impor a obrigatoriedade dos exames criminológicos para a progressão de regime e a saída temporária. A justificativa mostra que um dos fatos motivadores foi o caso Lázaro Barbosa de Souza, que, como todos sabem, ele não retornou ao presídio após uma saída de Páscoa, praticou vários crimes até ser capturado, e isso foi muito explorado pela mídia. Então, como não é raro acontecer no nosso Congresso, um caso de repercussão na mídia gera uma lei mais rigorosa. No projeto, é evidente a expectativa que se deposita no laudo criminológico, a ponto de o projeto expressar que a sua realização, no caso Lázaro, teria evitado os delitos praticados por ele. A alteração sugerida, ela reinstaura e amplia os parâmetros impostos pela Lei de Execuções Penais, sobretudo após a reorientação dada pela Lei 10.792, de 2003, que excluiu a obrigatoriedade do laudo criminológico e alterou os requisitos para a concessão de livramento condicional e de progressão de regime para os condicionar a, ao cumprimento da pena mínima, e b, a conduta satisfatória comprovada pelo diretor da unidade prisional.
As reações institucionais à exclusão da perícia criminológica foram imediatas. Em abril de 2006, o Supremo decidiu pela possibilidade de requisição do exame quando necessário, consideradas as peculiaridades do caso e em decisão motivada. Esse entendimento gerou a edição de súmulas tanto no STF quanto no STJ e acabou por consolidar a indispensabilidade dos laudos às decisões judiciais como a realidade da execução penal no Brasil. Nesse sentido, apenas formalmente a requisição dos laudos criminológicos deixou de ser obrigatória. É importante sublinhar que, na hipótese de aprovação desse PL, haverá uma ampliação da utilização do exame na execução da pena, pois também será condição para a saída temporária. E aí o parecer, num terceiro capítulo, fala, estou resumindo bastante os capítulos do parecer, fala sobre a inconsistência científica do exame criminológico e a crítica desde o saber psicológico. Então, se pergunta, é possível realizar a prognose de reincidência? E no direito penal, a prognose de reincidência está intimamente ligada à ideia de periculosidade, que, do ponto de vista legal e dogmático, somente deveria ter lugar na fundamentação da inimputabilidade e determinação das medidas de segurança. A lógica da avaliação é examinar a personalidade do réu para presumir futuros atos delitivos. Acontece que, desde o conhecimento e a prática psicológicos, periculosidade, o termo periculosidade, não se traduz por qualquer dado objetivo, de forma que é impossível prever se alguém vai praticar conduta ilícita futura. Em face dessa impossibilidade concreta de predição do comportamento e das variáveis incontroláveis que podem alterar um juízo, que no máximo será apenas probabilístico, evidencia-se que a periculosidade é um conceito de pouca verificabilidade científica. E, por ser inconsistente e incerta qualquer avaliação que pretenda apresentar as probabilidades de um comportamento perigoso, tal pretensão representaria apenas um discurso de autoridade que legitimaria, aos olhos do público, a decisão judicial, pois amparada na opinião científica de um perito. Nesse sentido, periculosidade é um dispositivo de poder e de controle dos indivíduos, um conceito em permanente disputa entre saberes penais e psiquiátricos. E os estudos apontam que esse trabalho, que acaba sendo realizado pelo perito no sistema penitenciário, principalmente o psicólogo, é fundado na técnica de reconstituição de vida pregressa, que geralmente utiliza elementos do passado para confirmar um rótulo anteriormente aplicado, que é o de criminoso. Além dos problemas técnicos científicos, deve-se considerar a viabilidade dos exames psicológicos serem realizados no contexto prisional brasileiro, precário em relação ao ambiente no qual são realizadas as entrevistas e na própria condição em que vive o apenado. De fato, a gente conversou bastante sobre isso na Comissão de Criminologia e depois na de Penal, mas o fato é que, assim, eu tenho um cliente que ele está cumprindo medida de segurança e, para obtenção de cada um dos laudos que se faz necessário, ele fez um exame onde se esperou de um camburão fechado durante 6 horas, o exame durou 5 minutos e o resultado do exame demorou 6 meses para ser confeccionado, só para se dar uma noção do que é a realização de cada um desses exames, de cada uma dessas exigências no sistema penitenciário hoje. Então, o Conselho Federal de Psicologia, em parecer técnico sobre os laudos criminológicos, exprime que o pouquíssimo tempo de entrevista não possibilita conhecer a personalidade do condenado e que não existem condições técnicas ou estruturais para fazer a prognose criminal. Assim, genericamente, 3 problemas giram em torno da prognose de reincidência. O primeiro é a predição... Posso continuar? Obrigada.
O primeiro deles é a predição de comportamento que é tecnicamente inconsistente desde o saber psicológico. O segundo são as condições materiais e de superlotação dos presídios brasileiros que impedem que o encontro entre avaliador e avaliado aconteça em condições mínimas para uma avaliação psicológica adequada. E terceiro, o uso da perícia no âmbito jurídico é contestável do ponto de vista constitucional, como abordado no último ponto do parecer. A posição restritiva do Conselho Federal de Psicologia reflete a tensão entre o direito e a psicologia a respeito desse tema e é ilustrada pelas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que inicialmente se manifestou contra a realização de laudos criminológicos por psicólogos na execução penal na Resolução 09 de 2010. A permanência do exame foi mantida por decisões judiciais e administrativas, que obrigaram a instituição a suspender a referida resolução e, em 2011, foi publicada a Resolução 12 de 2011, que admitia a possibilidade de realização dos exames criminológicos, mas enfatizava a impossibilidade de serem presumidas as futuras ações dos apenados. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com o objetivo de suspender os efeitos dessa resolução do Conselho de Psicologia em todo o país, sob o principal argumento de que o laudo criminológico seria essencial para verificar os requisitos subjetivos para concessão de benefícios aqui entre aspas, na verdade são direitos, durante o cumprimento da pena pelo condenado. O Conselho argumentou que, ao estabelecer as condições técnicas e os princípios éticos para a atuação do psicólogo, a resolução teria permitido uma avaliação ampla e contextualizada do apenado e publicou nota técnica para dirimir dúvidas remanescentes, asseverando, entre outros argumentos, que apresentou a vedação ao prognóstico de reincidência criminal, para o qual, abre aspas, não há no Brasil testes validados que possibilitem essa predição, de acordo com o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. A disputa entre o Ministério Público Federal e o Conselho Federal de Psicologia na ação civil pública evidencia que o PL 2213 de 21, objeto desse parecer, procura instrumentalizar o juízo de execução penal de um argumento de autoridade que, em razão da insegurança sentida pelo Poder Judiciário em decidir os incidentes de execução penal. Em quarto lugar, o parecer aborda a questão da inconsistência normativa do exame criminológico, a crítica desde o marco constitucional, e analisa a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, que é o direito penal do fato. Então, sustenta-se que a falta de critérios objetivos e tecnicamente controláveis abre espaço, eu estou resumindo bastante aqui o parecer para finalizar, abre espaço para que o perito e, posteriormente, o magistrado profiram juízos não científicos, mas julgamentos morais sobre a vida e as vulnerabilidades do condenado, em um mecanismo de autorreprodução de estigmas que congelam a pessoa em uma identidade criminosa. As práticas materializadas nos laudos de prognose delitiva retomam conceitos superados pelo campo criminológico, como propensão ao delito, causas da delinquência, personalidade voltada para o crime. Em realidade, reinstituem e consolidam discursos de base etiológicas que fundem o discurso do direito com o da psiquiatria, regredindo a execução da pena aos primórdios do positivismo naturalista. Não sei quem aqui hoje, eu acho que foi o Miro, falou sobre o Lombroso e tal, enfim. Seria esse positivismo que nós estamos nos referindo, que foi superado, evidentemente. Então, se a estrutura constitucional impõe que o processo penal seja fundado em princípios acusatórios e que o julgamento do réu seja vinculado ao direito penal do fato, a proposição do PL
2213 de 2021 inverte as diretrizes postas da Constituição. Isto porque, historicamente, a avaliação pericial concentrou-se em juízos morais sobre a individualidade do apenado, conformando uma estrutura penal de autor, que é refutada pelo sistema constitucional brasileiro, que garante a inviolabilidade da intimidade e o respeito à vida privada do condenado. O PL em questão vai no sentido contrário aos esforços da Lei 10.792, de 2003, que atualizou a Lei de Execuções Penais, e das resoluções que a seguiram, que procuram fornecer exatamente elementos para que a decisão judicial, de forma a reduzir a discricionariedade e o arbítrio judicial e fomentar a formação de convicções fundadas em dados refutáveis processualmente. O segundo item que é abordado é exatamente a inviolabilidade do contraditório, da presunção de inocência e o direito penal processual acusatório, o direito processual penal acusatório. Então, sustenta-se que a falta de critério objetivos que indiquem a base empírica que sustenta o laudo criminológico, cria o problema processual da irrefutabilidade da prova pericial. O princípio constitucional do contraditório, artigo 5º, inciso 55, diz respeito também ao conteúdo e à natureza da prova, de forma que são admitidas em processo penal apenas provas que possam ser refutadas do ponto de vista objetivo, dados irrefutáveis do ponto de vista técnico que impedem qualquer tipo de contrariedade não são admissíveis, pois ofendem o devido processo legal. Ademais, se o parecer do psicólogo é elaborado a partir da entrevista e se o depoimento do apenado pode gerar restrições aos seus direitos, deveria ser obrigatória a informação desses possíveis ônus, sendo, inclusive, garantido ao periciando o direito ao silêncio. Ao ser obrigado a submeter-se à perícia, o apenado está sujeito à possibilidade de produzir prova contra si, situação que viola o princípio constitucional de nemo tenetur detegere. Desculpe. Mesmo considerando o laudo válido cientificamente, a denegação da progressão de regime ou do livramento condicional a partir da não verificação de, abre aspas, condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, que esse é o texto do artigo 83, parágrafo único do Código Penal, implica a restrição de direitos com base na antecipação de culpabilidade por atos futuros, invertendo o princípio da presunção de inocência. Em síntese, a conclusão é que, em razão de todos os argumentos expostos, os autores do parecer, que são Mariana Weigert e Salo de Carvalho, que brilhantemente sustentaram, a Mariana foi designada para o parecer e depois o Salo deu espetáculos, evidentemente, o parecer ficou magnífico e vale a pena ser lido na íntegra. Eles entendem que o projeto de lei 2213 de 2021 não se sustenta em premissas científicas válidas e apresenta significativos déficits constitucionais, motivo pelo qual é contraindicada a sua aprovação pelo Parlamento Nacional. Esse parecer foi integralmente aprovado na Comissão de Criminologia e na Comissão de Direito Penal. Portanto, pede-se que, caso seja também aprovado por este plenário, seja encaminhado ao autor do projeto de lei e aos órgãos competentes, como de praxe. Muito obrigada e desculpe aqui a longa leitura. Obrigado, dona Marta. Está em discussão o parecer. Alguém quer? Doutor Alexandre.
Senhor presidente, permite-me falar e cumprimentá-lo em nome de todos. Saulo de Carvalho é filho de um grande magistrado gaúcho, um dos pais do uso alternativo do direito e um profundo conhecedor da criminologia do direito penal, né? E eu hoje leciono na Federal, acho que na cadeia de criminologia. Portanto, eu conheci pessoalmente bem como o pai dele, lá quando havia, enfim, um turma lá que realizava simpósio no Glória, enfim, lá há 20, 30 anos atrás, não vou denunciar que é a minha idade, mas enfim. Então, o que eu quero dizer, não há como prever, isso me parece aquele filme cujo protagonista foi Tom Cruise, Minority Report, ou seja, vamos projetar ou prever que haja um crime futuro, isso não existe tecnicamente. Não há possibilidade científica, nem da psiquiatria, nem da psicologia, prever que um sujeito praticará um crime daqui a algum tempo. Isso é imprevisível, né? Então, se afronta direitos constitucionais, e me parece, Márcia, que esse projeto vem a ordinalizar direitos constitucionais. Razão pela qual de ser fulminado diretamente, tal como se encontra. Então, o IAB jamais poderia aprovar uma excrescência jurídica como esta. Parabéns ao parecerista e parabéns à leitura do seu parecer. Ou dele, né? Deles. Obrigado. Doutor Barandia, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque diversas matérias desafiam manifestação tanto da Comissão de Criminologia como da Comissão de Direito Penal ao mesmo tempo. E eu e a doutora Márcia Diniz temos conversado bastante sobre isso para racionalizar esse trabalho, para agilizar e na medida do possível, até porque há integrantes comuns, vários integrantes comuns nas duas comissões. Hoje, até aqui, estou vendo e cumprimento o professor e desembargador Marcelo Semer, que é integrante da Comissão de Criminologia, com presença ilustre aqui no IAB, e quero dizer que, nesse caso específico, o professor Saulo de Carvalho é membro das duas comissões. E esse parecer, como a doutora Márcia Diniz ressaltou, foi produzido no âmbito da Comissão de Criminologia, mas para que não fizéssemos trabalhos repetitivos e tendo um membro que pertencia às duas comissões, a Comissão de Direito Penal subscreveu esse parecer, foi submetido à Comissão de Direito Penal, o parecer produzido na Comissão de Criminologia, e foi unanimemente subscrito por um parecer extremamente, profundamente fundamentado pela professora Mariana Wagner e pelo professor Saulo de Carvalho, e muito bem apresentado hoje pela doutora Márcia Diniz, a quem eu cumprimento também. Ela excedeu o tempo, mas isso eu posso dizer, senhor presidente, absolutamente necessário, porque é um parecer longo, uma questão complexa que se insiste reiteradamente no Brasil, nessa questão do exame cronológico, dessa perspectiva absurda, e eu queria apenas fazer esse registro da posição da Comissão de Direito Penal nessa matéria específica e em relação a esse parecer, que é inteiramente favorável à aprovação. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Não há mais manifestações, não há mais inscritos. Vamos pôr em votação. Plenário, aprovação, não, unânime. Agilizar essa remessa. Obrigada. Aguardando alguns votos. Fechando a votação. Aprovado a proclamação